Muito bem, meus amigos, meus irmãos, nós estamos mais uma vez aqui para fazer o nosso podcast, o nosso abençoado podcast, Destravando Tudo aqui do nosso canal no YouTube, Destravando Tudo. E hoje nós trouxemos aqui um homem de Deus aí abençoado, né? Que digamos assim, que tem aí uma habilidade especial para manejar a palavra de Deus. Vamos receber aqui no nosso humilde podcast o evangelista Franklin Nogueira. Seja muito bem-vindo, o evangelista Franklin Nogueira, que aí é o primeiro vice-presidente das Assembleias de Deus, do Ministério Deus é Fiel, do pastor Veronildo Barbosa. Seja bem-vindo, Franklin, aqui no nosso humilde podcast, e sinta-se à vontade, fique em casa. Aliás, tu tá em casa. Obrigado, meu querido irmão Wellington. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a você e a todos os nossos queridos telespectadores, né? Eu agradeço pelo convite, estou feliz de estar aqui pela primeira vez e estamos aqui para compartilhar algo da parte de Deus com todos aqueles que nos assistem, em nome de Jesus. E hoje a gente vai falar aí de vários assuntos, né? Assuntos atuais, assuntos da igreja primitiva. A gente hoje aqui, nós vamos bater, não vamos falar de bate-papo, porque bate-papo, na minha opinião, é conversa jogada fora. Mas hoje a gente vai aqui tentar extrair dessa palavra de Deus o conhecimento rema. A gente sempre tem uma experiência, né, do antes e do depois com Cristo. Uma coisa é a gente aceitar Jesus, não é? Aliás, receber Jesus, que a gente não aceita. Eu acredito que isso é quem nos aceita, é Ele que nos encontra. Então, eu tive pensando por esses dias sobre um pensamento. Uma coisa é você vir para a igreja, você não é crente, de repente vem para a igreja, e outra coisa é tu ter um encontro verdadeiro com Cristo. Porque Pedro andou ali lado a lado com Cristo durante aquele período, né, de 3 anos do ministério de Cristo, mas ele, na verdade, ele não tinha tido ainda aquele encontro transformador com Cristo. Mas depois, lá na epístola de Pedro, a gente vai ver o Pedro ali mais amassado, né, falando de amor, meus irmãozinhos. A gente vai ver um Pedro ali transformado, porque o Pedro era temperamental. Misericórdia, o Pedro queria resolver tudo ali a pulso, na marca. Então, é mais ou menos sobre esse raciocínio. É uma coisa tu aceitar a Jesus, vir para a igreja ali, e outra coisa é ter um encontro verdadeiro. Então, conta um pouco, assim, da tua experiência com Cristo, e depois fala um pouco sobre essa questão. Meu querido irmão Wellington, tanto nos dias de Jesus, né, nós podemos observar que isso já acontecia. Jesus foi a grande promessa, né, prometida por Deus, o Messias. Há muitos que aguardavam essa rica promessa se cumprir, essa promessa da vinda do Messias. Quando ela se cumpre, né, Israel está numa situação muito difícil, oprimido pelo governo de Roma, muitas pessoas enfermas, com possessões malignas, né, doenças espirituais também. Com aquela rema da maldição do Egito. Exatamente. Né? Então, quando se cumpre essa grande promessa de Jesus, muitas pessoas começaram a seguir a Cristo, né? Começaram a seguir Jesus. E dentre todo o povo que seguia Jesus, a multidão, muitos seguiam a ele, né, por um primeiro motivo, porque viam sinais, né? Uns seguiam porque viam os benefícios dos milagres, né? Isso, os benefícios, né, que Jesus multiplicava pão, peixe, Jesus curava, libertava, e muitos que observavam aquilo, né, essas maravilhas que já era prometida por Deus, seguiam a Jesus por esse motivo, porque viam os milagres. Muitos porque também recebiam os milagres, seguiam a Cristo. Mas, de fato e de verdade, alguns também seguiram a Cristo porque tiveram esse encontro verdadeiro, independentemente dos benefícios, entre aspas, que eles poderiam receber aqui nessa terra. Exatamente.
né? Então, muitos seguiam nessas três linhas, podemos dizer assim, né? Essas duas linhas. Alguns porque vinham os sinais, eram beneficiados de alguma forma, mas outros porque realmente foram impactados. Porque você vai ver no princípio do ministério de Jesus que a própria multidão, o próprio povo que ouvia a mensagem de Jesus, começaram a fazer um diferenciamento, né? Dizer, esse homem, ele prega diferente, ele não prega como os escribas e fariseus, ele prega como quem tem autoridade. Ou seja, primeiro a mensagem de Jesus, né, fez efeito, porque ela causava impacto na vida das pessoas. Elas colocavam as pessoas para pensar sobre os seus próprios pecados e levava elas ao arrependimento. Era aquela reflexão profunda. Profunda, exatamente. Não era superficial, né? Podemos dizer, como os escribas, os religiosos daquela época. Bem parecido com os dias de hoje, né? Parecido com os dias de hoje. Há pessoas que realmente estão no meio da multidão, vai para a igreja, né? Ela segue um rito religioso, elas carregam a Bíblia, né? Elas carregam a Bíblia, elas se vestem como crente, elas estão na igreja, mas é incrível que não há mudança profunda. Você está falando em termo comportamental, ações, Isso. atitudes, porque a Bíblia diz que parece que é pelo fruto. Isso, exatamente. Pelos frutos, né, se conhece a árvore. Então, essa situação que Jesus, né, nos seus dias conviveu, também é parecida com os dias de hoje. Realmente, de fato e de verdade, né? Aqueles que realmente têm um encontro com Cristo, um encontro, eu posso dizer até pessoal. Claro que Jesus não está aqui em carne e osso, claro que nós sabemos que não, mas um encontro íntimo, profundo com Jesus, a mudança de vida, a mudança de comportamento, de pensamento, de atitude, no falar, né? De todas as maneiras. Então, essa é a graça do Evangelho, é mudar, é transformar a vida das pessoas. Onde muitos, para isso, como você falou no começo, eu não fui a Cristo, ele veio até a mim, né? Eu não vos escolhi, vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, é assim que está escrito? Isso, exatamente. Ele escolheu a nós, não foi a gente que escolheu ele, porque esse plano já existia, né? Esse plano maravilhoso já existia. Então, aquela simples atitude, né, de eu ter ido à igreja, levantado a minha mão, confessado a Cristo, né, não foi nada mais nada menos do que o Senhor me resgatando, me trazendo do mundo. Já que nós estamos introduzindo aqui, falando sobre isso, cada um de nós, como cristão, a gente começa a fazer uma reflexão, né, do dia que nós aceitamos a Cristo, foi dessa maneira, né? Eu lembro muito bem do dia quando eu me converti, que foi desse jeito. Eu fui para a igreja, posso até dizer assim, que eu não fui perfeito, eu não fui pronto, eu não fui nem com o pensamento de voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Mas quando eu cheguei ali, a presença de Deus, a palavra de Deus me impactou. E isso começou a mexer comigo, né? No meu interior. E aí foi quando aquilo mexeu comigo, a palavra de Deus, eu levantei a mão, aceitei a Cristo, voltei para Cristo, né? Mas ele já tinha me trazido, o Espírito Santo já é ele quem convence o homem do pecado, da justiça, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo já vem fazendo esse trabalho. É importante, né? A gente lembrar isso. Então, você vê que a misericórdia, digamos assim, a paciência de Deus, isso, ela é tão abrangedora, ela é tão incrementada, digamos assim, pelo interesse, pela alma do ser humano, que às vezes você vai para um culto ou para uma reunião que está se falando de Deus ali, sem o menor interesse. Presta atenção, hoje a gente está falando aqui sobre encontro verdadeiro, sobre aceitar a Cristo e sobre o encontro verdadeiro com Deus. Então, veja só, às vezes, o que eu estou pensando aqui? A misericórdia, a graça de Deus, pelo menos é o que eu entendo, que mesmo o sujeito totalmente desinteressado naquilo que é tangente a Deus, que eram que aconteciam com as pessoas que às vezes seguiam Jesus lá atrás. Umas era pelos benefícios e o ser humano,
ele tem essa tendência despretensiosa. Tem. Está dentro do ser humano, de ele só se interessar por algo se aquilo lhe trouxer algum benefício. E veja só como Deus é estratégico. E Deus sabe disso. É verdade, é verdade. Olha, vamos ser sinceros aqui. Nós somos interesseiros. Deus sabe que nós somos interesseiros. Né? Deus sabe que nós somos interesseiros. Né? Nós, no contexto de ser humano, talvez você esteja dizendo, não, eu não sou interesseiro. Não, filho, para escutar. Uma das coisas que mais Deus detesta do homem é a tal da falta de sinceridade. Você sabe que Jesus, ele tem aquele episódio lá no poço de Jacó? Isso mesmo. Que Jesus chega, pede água. Nós vamos continuar aqui no raciocínio, para a gente não perder o raciocínio. E Jesus, ele pede de beber. A mulher faz objeções, por conta que naquela época existia todo um conceito religioso e social da época, que o homem não poderia trocar palavras com a mulher e etc e tal. Fora outras coisas religiosas que predominavam na época. Mas no decorrer, na evolução do diálogo, Jesus fala algo para ela, assim, que era muito íntimo. Uhum. Entrando agora no contexto do encontro e da transformação. Isso, exatamente. E olha só, então a mulher cheia não estava nem um pouco interessada. Eu acho que isso está em... João capítulo 4. Isso, João capítulo 4, né? Então, vamos discorrer sobre esse assunto. João capítulo 4. Então a mulher estava totalmente desinteressada. Totalmente desinteressada. Não estava nem um pouco interessada. Como pode, sendo tu? Tratou como um qualquer. Tratou a Cristo. Como pode, sendo tu, judeu? Pede de beber a água a mim, que sou mulher samaritana. Aí Jesus ali já fala como Deus. Isso. Se tu... Eita, Jesus. É maravilhoso, é maravilhoso. É forte? É forte, é forte. É forte ou não é, gente? É forte. Se tu souber quem é que tá aqui, minha amiga, se tu souber quem é que tá aqui, eu lhe pediria água viva. E aí Jesus vai se revelando para a mulher ali e ela termina se interessando pela pessoa de Cristo, mesmo desinteressada. Olha como Deus é tremendo. Olha, mesmo desinteressada, né? E ela diz, Senhor, onde tem água para que eu vá e beba? Uhum. Né? E Jesus, ele fala uma coisa ali, olha, vai lá e chama teu marido para testá-la. Para testá-la, para ver a sinceridade. Senhor. Jesus é maravilhoso. Agora, aí a mulher diz, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus faz uma afirmação que ele não faz para todo mundo, hein? Em verdade, disseste, tu não tens marido. Aí Jesus revela ali com profundidade a vida da mulher e ela termina sendo transformada de forma impactante pelo o Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro a mulher ali, quando teve o encontro, estava totalmente desinteressada, cheia de preconceito religioso, cheia de ideias sociais, isso, aquilo, outro. Fez uma objeção terrível, literalmente no diálogo de 5 minutos, que eu estou me esforçando bastante aqui nesse podcast, que eu acho que já vai com uns 14 minutos, para tentar abrir a sua cachola, irmão, para você entender É verdade. o que é um encontro verdadeiro com Cristo. Por isso é que a gente está aqui com o evangelista Franklin Nogueira, que é o primeiro vice-presidente aí da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Deus é Fiel, do nosso querido pastor Veranildo. Então, Franklin, esse, pelo menos no meu pequeno entendimento, é o ponto crucial do evangelho. Aquela mulher ali, ela não tinha nenhum interesse. De repente... Exatamente. Você tocou aí numa questão importante. Sobre a questão do preconceito religioso. Havia, desde muitos anos, essa questão, essa briga religiosa, né, essa desavença religiosa, desde muitos anos, né? Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, e além dessa questão religiosa, eu posso afirmar aqui que havia um ódio mesmo, um ódio entre eles. Então, em parte, ela tinha razão, porque isso já vinha de muitos anos. Como é que tu, sendo judeu, se comunica comigo que sou mulher? Além de ser mulher, ainda sou samaritana, né? Ela não sabia quem estava falando com ela, quem era que estava falando com ela, de fato. Mas havia um ódio também, né? Ali, arraigado no coração daquela mulher. E veja, o que é interessante
é que a partir do momento que Jesus começa a dialogar com ela e que ela percebe, ela entende que é Jesus, que ele é o Messias, que ele é o enviado, imediatamente há uma mudança na vida daquela mulher. Nós falávamos aqui no começo, e é o assunto da nossa entrevista aqui, que há pessoas que vão, frequentam, carregam a Bíblia, mas não há mudança. Eu acredito nesta mudança aqui, que ela é imediata. Ela acontece na hora. A pessoa é impactada naquele momento. Quando Jesus diz, mulher, se tu soubesse o que te pede, né, de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Então ela começa a se interessar. Que água viva é essa? Onde eu vou buscar? Né, quando Jesus fala a respeito do marido, como se ela revela para Jesus, né, que não tem marido. E Jesus dissesse isso com verdade. Aí Jesus vai mais profundo ainda. 5 maridos já tivesse. E esse que tu tá agora também não é o teu. Pronto, aí acabou-se. Acabou-se ali a resistência que havia no coração, na alma daquela mulher. Porque esse foi o que você vinha falando no começo. Jesus falou foi um impacto, foi muito profundo, né? Profundo ali. Exatamente. Aí quebrou, desarmou aquela mulher. E a mudança foi imediata. Porque, olha, aqui, meu querido, nesse texto sagrado aqui, que é um dos textos mais lindos eu acho, do Novo Testamento, em relação à salvação, à conversão, que imediatamente ela não precisou passar pela mão de ninguém para se tornar uma missionária. Ela, a partir daquele momento, ela já começa a anunciar a Cristo. E outra, não ganha uma alma para Jesus, ela ganha uma cidade. Ganha uma cidade inteira, e esse é um dos primeiros sinais de quem realmente teve um encontro verdadeiro, a vontade de anunciar aquela novidade. Entendeu como é que é? Diferente dos dias. Oh, glória a Deus. Você já percebeu que hoje, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, é difícil falar sobre isso. Até nas igrejas, nos púlpitos das igrejas, falar sobre isso. Confrontar as pessoas, não magoá-las, não é questão de menosprezá-las, mas confrontar o pecado das pessoas. Jesus confrontou de forma, claro, amorosa, humilde, mansa, mas porém impactante. Ela percebeu a sua nudez espiritual naquele momento. Poxa vida, eu estou errada. Já tive 5 maridos. Esse homem disse tudo sobre a minha vida. Eu já tive 5 e até o que eu tô não é meu. E ela anunciou isso para a cidade inteira. E você vai ver que a palavra foi tão forte que aquelas pessoas, quando chegam e presenciam, veem Jesus e escutam o que ele está dizendo, eles dizem, agora nós sabemos que realmente ele é o Cristo, não só pelo que tu disseste, mas porque agora nós estamos vendo e ouvindo o que ele está dizendo, que é tudo verdade que tu disseste para nós. Eu acredito nesta mudança, eu acredito nessa transformação que houve na minha vida, como houve na vida dessa mulher, houve na minha vida, houve na sua vida, e acredito que na vida de muitas pessoas. Eu não acredito, meu querido irmão Wellington e nossos queridos telespectadores ou aqueles também que nos ouvem, eu não acredito em mudança, e pode acontecer também mudança progressiva para frente, mas eu acredito nessa mudança imediata. O evangelho faz isso, o evangelho tem poder para isso, né? O homem não precisa passar pela faculdade da libertação, não. É Jesus. Ele tem o poder de mudar a nossa vida. Eu digo isso como prova viva disso. Você pode afirmar isso, né? Como prova viva do que Jesus fez em sua vida. Houve uma resistência naquela mulher, a princípio, assim que ela teve o primeiro encontro com Jesus, trazendo para os dias de hoje. Isso. Vamos traduzindo para o dia de hoje, para que a gente possa entender esse raciocínio. Falamos sobre encontro, sobre transformação de Deus na vida do ser humano. Ela teve uma resistência. Isso. Em seguida, acredito eu, é óbvio, que ela se deu a oportunidade de ser impactada por aquela expressão de Cristo. Isso. Em relação a ela. E como você disse, nós recebemos a informação dependendo de como eu falo, de como eu comunico, dependendo de como é que está a minha cabeça. Você pode se expressar aí, verdade. Minha cabeça não está legal, como estava a cabeça daquela mulher. Ó, cheia de preconceitos, cheia de resistência religiosa, social da época. Mas Cristo, que é a própria sabedoria, falou com uma
uma direção sublime, com a medida certa. Isso. Oh, glória. Exatamente, na medida certa. Porque Deus conhece cada um profundamente Conhece. e nos dá, nós que somos tutores do Evangelho, que somos portadores do Evangelho, Deus também nos dá essa capacidade de entender e de aplicar a palavra de forma correta, mesmo porque o provérbio está dizendo que a palavra é dita seu tempo no momento certo. Entenda bem onde eu quero chegar. Então Jesus, ele foi no ponto crucial, impactou. A margem de erro era zero. Eu posso ter uma margem de erro de estar comunicando o evangelho para alguém e ela interpretar errado, porque minhas emoções podem estar influenciando a informação que está chegando para o sujeito, para a pessoa ali. Então, foi quase que instantâneo. Foi quase que instantâneo. Hoje a gente está discorrendo sobre um assunto aqui que é forte. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai chegar lá no Levi, hein? O Levi. Gente, Coisa aquilo tremenda. dali eu ainda fico catando, eu ainda não entendi. Jesus não pregou para aquele homem. Que coisa tremenda, né? Jesus não fez comigo, que está me chamando até hoje. Deixa de ser teimoso, cara. Já te falei. Eita, Bota capacete, porque o negócio vai, a chapa vai esquentar, tá? A gente tá aqui para abrir, e o nome do canal é Destravando Tudo, tá? É verdade. Vamos destravar tudo! Destravando tudo. Em nome de Jesus. Então, a mulher destravou, vamos dizer assim, acompanhando o raciocínio aqui do nosso canal. Exatamente. A mulher destravou porque Jesus foi na medida certa. Pá, no coração daquela mulher. Veja bem, ela foi impactada. No meu caso também foi assim. Foi bufo, não demorou muito não. E ali na hora eu entendi a transformação do evangelho. Mas tem muita gente. Agora ela vai. Bota capacete porque lá vai. Segura. Agora ela vai. Agora, por quê? Porque hoje a gente vê. No meu ponto de vista tem dois pensamentos meus. Porque hoje as pessoas às vezes... É claro que Jesus disse que a semente, quando o homem sai a semear, uma cai na beira do caminho, né? Isso. Vem as aves dos céus e come aquela semente. Aí tem a explicação da parábola depois, outra cai no pedregais, outras semeadas nos espinhos, que representa a palavra de Deus quando é lançada no coração, que está muito cheio de outros interesses pessoais, etc. Jesus explica muito bem isso na parábola, que conta sobre a parábola do semeador. Mas também tem o outro lado. Não é porque eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou evangelista, nós somos evangelistas. Nós temos o dever, conforme diz a palavra, que eu citei até aqui na tua apresentação, de manejar muito bem isso é importante demais. a palavra da verdade, para que ela chegue aos ouvidos do que ouvem, digamos assim, de uma forma certa, como uma flecha certeira que vai no alvo certo ali. Então, por que existe hoje? Resumindo assim, porque a gente sabe que existem vários fatores que intervêm, por que as pessoas resistem tanto. Eu estou falando de pessoas dentro da igreja mesmo, tá? Fora e dentro da igreja, vamos falar assim. Fora e dentro da igreja. Por que as pessoas às vezes resistem tanto às mudanças? As que estão dentro da igreja e as que estão fora da igreja, as que estão fora estão querendo entrar, obviamente. Parte disso, será que é porque se dado a falta de um bom direcionamento, de uma graça, de uma aplicação mais forte, mais impactante, inspiradora, que dê motivo para aquela pessoa que não é da igreja? Poxa, eu estou me sentindo aqui impactado por essa palavra. Ou, por outro lado, existe muita resistência de mudança de pessoas antes e depois do evangelho. Como você falou, eu acredito numa mudança... E tem outros que resistem, passam tempos e tempos. Sim, é de forma simples, sem complicar muito por aqui, porque a palavra de Deus... Eu não estou complicando não, tá, gente? Eu estou tentando... Mas tá na Bíblia. Eu estou tentando chegar aqui, tentando ser mais claro, tentar chegar aqui a um esclarecimento, a um destravamento. Por que há tanta resistência? A gente sabe que os interesses do mundo, os corre, as demandas, as buscas exacerbadas, mas assim, no teu ponto de vista, assim, na real... O que tu acha que isso implica tanta resistência da parte
das pessoas em ter esse encontro verdadeiro? Existem, na minha opinião também, assim, existem vários motivos, né, para isso. Existem os dois lados. O lado de quem anuncia, de quem prega, e o lado de quem ouve. A Bíblia nos ensina aqueles que resistem, né, à mudança, como pode? Eu estou na igreja, eu carrego a Bíblia, eu sou crente, eu sou batizado nas águas, eu tomo Santa Ceia, eu faço parte da liturgia do culto, mas eu não mudei. Então, eu estou sendo apenas o quê? Um religioso, né? Estou sendo uma pessoa religiosa, apenas. Realmente não houve mudança. Se eu resisto à mudança, então não houve mudança. E se realmente não é essa mudança, então, está faltando... Isso. Está faltando. Um encontro, vamos dizer assim, na real, o encontro verdadeiro. Eu estou na igreja, mas não está acontecendo, não está evoluindo. Porque a Bíblia não diz que é novidade de vida, né? Novidade de vida, pronto. Acabou, meu filho. Você matou a pau. Novidade de vida. Olha, como eu posso aceitar a Cristo, ou Cristo me aceitar, eu estou na presença de Deus, eu estou na igreja, mas eu não sou uma nova criatura. Isso pode acontecer? Pode, sim, senhor. As pessoas continuarem com a mesma atitude como a gente vê. Do mesmo jeito. Exatamente. Ela pode... porque isso é uma resistência contra Deus. Eu resistir à palavra. Tem pessoas que não aceitam nem a liderança, nem ser liderado, né? Então, subordinação. Exatamente. Subordinação, que é um princípio bíblico que traz maldição, hein? Exatamente. Então, se essa pessoa ela resiste à mudança, a Bíblia nos ensina a tratá-los com mansidão, com sabedoria. A Bíblia manda cuidar até dos desordeiros. Sim. Como é que pode? Tem desordeiro na casa de Deus? Tem. E a Bíblia manda a gente ser paciente. Ah, meu Deus! Me ajude, Jesus! Pois é, a Bíblia manda a gente ter paciência, amar, tratar com mansidão, com sabedoria. Agora, o outro lado. O lado de quem ensina. E agora? Aí é forte. Também, né? O lado de quem ensina. Que você mencionou aí. Manejar bem a palavra da verdade. A Bíblia manda manejar bem a palavra da verdade. E aqui, Deus me livre, a gente vai tá acusando A, ou B, ou C, ou D, mas a gente sabe, meu querido irmão Wellington, que nos dias atuais, a maneira, vamos dizer assim, a maneira de anunciar o evangelho tem mudado. Muita coisa que se prega ainda hoje pelos poucos, já não se prega mais pela, vamos dizer assim, eu não posso nem fazer uma porcentagem, quando sou maluco, mas dizer assim, grande parte já não prega mais, já mudou a questão da pregação do evangelho, do ensinamento, né? Mudaram. E aí, o que é que as pessoas fazem? Elas migram daquele lugar onde elas agora dizem, não, mas ela está pregando o evangelho diferente, né? Ali, a igreja tal, não sei aonde está, não prega isso aqui, ali é melhor, mas na verdade não é, é a pessoa, né? É a pessoa que mudou. O evangelho não muda. A palavra não muda. Deus não muda. Mas os homens mudam. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito do evangelho? Que o evangelho tem que ser puro, né? Genuíno. Nós temos que desejar, né? Como crianças recém-nascidas, o leite, genuíno, que é a palavra de Deus. Tanto quem ouve como quem prega. Eu não posso pregar, Paulo disse, não posso pregar outro evangelho. Eu não posso pregar outra palavra. E a Bíblia fala do falso evangelho, do evangelho falsificado. Nos dias atuais nós temos ouvido, né? Não se prega mais contra certos assuntos que a gente ouvia antigamente, já não se prega mais hoje. Hoje é difícil você falar essas coisas nos púlpitos das igrejas, né? Precisa ter coragem. Chamado para isso. Você já prestou atenção que às vezes, assim, na maioria das vezes, quem prega às vezes segue uma linha só né? Eles vão acompanhando, vai acompanhando. Você tem que acompanhar aquele ritmo. Não eu não tenho essa coragem mas muitos pregadores, eles acompanham a forma da maioria, do que a maioria está pregando. Daquela maneira, eles seguem aquela linha. Mesmo que fuja da palavra de Deus. Entendeu como é que é? Da palavra de Deus. Mesmo que fuja daqui dos princípios da palavra de Deus, mas se alguém está pregando, ele acompanha aquilo ali. Então, o que eu entendo? O que eu entendo acompanhando esse raciocínio? Que, na verdade, isso não está afastando, não é que esteja afastando,
mas talvez seja aí um grande pivô de obstrução para a verdadeira transformação. Com certeza. Muita gente dentro da igreja, mas não está despertando a sã consciência para aquilo que é a realidade do evangelho. Exatamente. Por conta, pelo que eu entendi, dessa, digamos assim, dessa divergência de entendimento a respeito da palavra rema, porque é o seguinte, se fosse para todo mundo viver de uma forma, todo mundo da forma como vivem o mundo, então não precisava do evangelho. Verdade. Então, se Cristo morreu na cruz, remiu seu sangue, isso significa que tem que haver realmente uma transformação. Tem N motivos. A gente sabe que existem N motivos pelos quais os líderes da nova geração estão, assim, talvez endossando os sermões, as mensagens, talvez para se... Olha, gente, eu sempre falo que você pode se renovar, mas não fazer médio com o mundo. Tá? Exatamente. Então, assim, você não pode... chegou a palavra. Não podemos abrir mão dos princípios. E talvez essa falta de ênfase nos princípios que te levam à bênção, essa falta de ênfase nas pregações, está levando as pessoas a se confundirem ou a se chocarem quando ouvirem a realidade. Porque a realidade do evangelho, gente, eu não digo que é difícil servir a Cristo, não. Não é difícil. Sabe o que é difícil? Pronto, agora vamos entrar na segunda parte da transformação. E é isso que eu queria te perguntar hoje aqui. Segunda fase. O evangelho, ele é desafiador. Com quem? Vamos lá. Pronto, vamos chegar na segunda parte aqui do nosso podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui o evangelista Franklin Alexandre das Assembleias de Deus do Ministério Deus é Fiel. E a gente está discorrendo sobre esse assunto poderoso que tem a ver com a transformação pessoal e profunda de nós como seres humanos e servos de Deus. Então vamos lá para a segunda parte deste assunto. Veja bem, não é difícil, mas é desafiador. Por quê? Quando você entende assim, o evangelho é muito difícil, olha só o ponto de vista das pessoas. E a gente vai destravar isso aqui hoje, tá? Nós vamos destravar tudo agora. Olha o ponto de vista das pessoas. É difícil demais, porque tem irmão assim, porque tem irmão assado. Tem o pastor cozinhando. Na verdade, não é o pastor que era assado, nem o irmão que é assim. Talvez eu que ainda esteja cru. Quando eu digo cru, por favor, isso é um termo, isso é um jargão que a gente usa nos meios pentecostais. Mas é só para quebrar o gelo, irmão. Mas o que eu estou falando? O grande problema não são as pessoas. Já notou que os grandes problemas não são as pessoas? E quem é? Somos nós. Somos nós mesmos. Então eu acredito, Frank, que a nossa maior batalha, o evangelho é desafiador porque voltamos lá no contexto que nós estávamos no começo do podcast falando sobre a mulher, porque nós somos confrontados. Essa é a palavra, confrontado. Confrontados. Isso então, mesmo. assim, no seu ponto de vista, acompanha nosso raciocínio assim, eu acredito que esse aí seja o mais difícil no evangelho e que causa muita resistência. Exatamente. Uma coisa interessante, você veja quando Jesus ele começou a pregar, um dos maiores sermões, né, pregado por Jesus no início do seu ministério, né, um sermão maravilhoso. Aí é espinhoso, viu, filho? Aí é cama de prego para deitar em cima. E eu acho que esse sermão aí revela verdadeiramente a essência da transformação. Oh, meu Deus. Meu irmão, eu tô aqui, mas não é brincadeira, que é até provado pela palavra. Por que eu fui fazer esse podcast, meu Deus? Nós somos cobrados depois. Vai fundo aí. Vai coisa fundo. boa, né? Então, seguindo o que o
você estava falando aí sobre essa questão, né? O problema somos nós. Veja que Jesus, esse sermão aqui, Jesus elaborou, né? Bem elaborado aqui. Ele pregou na sequência. Jesus não pregou nada atrapalhado, nem primeiro. Ele colocou tudo na sequência aqui. O primeiro sermão pregado por Jesus, né? Ele subiu lá no Monte das Oliveiras e começou a pregar. Eu não vejo Jesus facilitando, né? Eu não vejo Jesus botando pano quente. Eu não vejo Jesus aliviando para ninguém. Essa aqui é uma mensagem simples, mas porém poderosa. Meu Deus, nos ajude, Jesus. Talvez você venha aí nesse podcast procurando alguma coisa, mas você vai achar. Você vai achar. Mas é um sermão, um dos sermões mais poderosos de Jesus, né? Ele inicia seu ministério pregando isso aqui. Primeiro, Jesus fala sobre a verdadeira felicidade. Veja bem, acho que você até falou aqui no começo sobre a questão de buscar isso, o prazer, o desejo. A vida do homem é em cima disso. Ele quer realizar o seu prazer, ele quer suprir, ele quer, na verdade, ele busca o prazer. Essa é a verdade. A realização pessoal. Isso, a realização pessoal, o prazer. O homem vive em busca disso, de ser feliz. E Jesus começa pregando, falando sobre isso, sobre a verdadeira felicidade. Meu querido irmão Wellington e todos que nos assistem, eu acredito que esse tem sido um dos maiores problemas, eu vou dizer, primeiro, da humanidade, e eu vou dizer depois de muitos cristãos, que infelizmente ainda não compreenderam quem é a sua verdadeira felicidade, onde está e quem é, onde buscar, quem é e onde está. Jesus disse, sou eu, é ele, é Cristo, está em Cristo. Ele começa o sermão falando sobre isso. Felicidade. Bem-aventurados, felizes. E aí, meu irmão, Jesus começa de forma simples, mas porém poderosa e impactante. Imagine quantos religiosos, quantos homens que se achavam realizados, poderosos, salvos e melhores do que os outros estavam ali ouvindo aquele sermão. E homens, às vezes, até doutores da lei. Está falando de homens que eram portadores da verdade. Isso, doutores da lei. Doutores da lei, homens formados que ensinavam, né, nas sinagogas. E Jesus vem pregando uma coisa maluca, assim, para eles, né, felicidade. Porque para eles já eram felizes, né? Para eles já tinham o céu. O céu era deles. E Jesus se direciona para quem? Jesus se direciona para quem? A primeira coisa que Jesus diz é: felizes os pobres de espírito. Que na mente de muita gente, né, no entender de muita gente, é a pessoa miserável, que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que não tem onde morar. Não tem nada a ver com isso. Jesus está falando disso que você falou agora aí. Do eu. A pessoa que é desprovido do eu. Do egoísmo. Olha. Do egocentro. Do egocentrismo. Jesus está falando essa pessoa aí. Felizes são essas pessoas pobres de espírito, ou seja, humilde. Bem esclarecido. Qual é o primeiro sinal de uma pessoa humilde de espírito? Ela não faz isso. Você falou agora aí. Ela não faz isso, não. Ela não vai buscar Jesus nos cantos, não. Veja bem, meu querido irmão Wellington. A igreja cresce, mas o povo não muda. E aí? Onde é que está o problema? É na igreja? É no pastor da igreja? É o quê? Qual é o problema? Sou eu. Somos nós. Pessoas que têm, que o seu coração está fechado para Deus. E não aceita certos, digamos assim, certas orientações da palavra que confronta ali talvez o seu comportamento ou sua forma de pensar. Exatamente. Porque quando Jesus disse, se alguém te obrigar a ir 1 milha, quem quer ir 2 com ele? Eu não vou nem até a metade do caminho, eu vou andar 2 milhas. E então, e aí? Foi forte isso aí. É forte. Né? Então, a questão, veja bem, quer o céu? Quero. Você é salvo? Sou. Você quer ir para o céu? Quero, eu vou para o céu. Né? Você congrega? Congrego. Você participa das atividades da igreja? Participo. Mas quando chega aqui, para a pessoa descer do eu, porque a pessoa pobre de espírito, a pessoa humilde de espírito, ela tem a facilidade, meu querido irmão Hélio, de ouvir uma palavra dessa que a gente está pregando aqui hoje. Ela tem facilidade de aceitar, humildade de aceitar
o que vem da parte de Deus. Para ela, não importa. Fala, meu Deus. E se corrigir por aquilo. Exatamente. Qual é o maior inimigo do homem, né? O homem tem 3 inimigos. Mas o primeiro, qual é? É tu? É quem? Quem é? Não, é aquela pessoa ali que está me incomodando. Não, sou eu mesmo. O primeiro inimigo do homem é ele mesmo. É isso aqui. É ele descer do orgulho. É ele ser humilde, é ser como Jesus. Ele ter aceitação, ele ter submissão a Deus e a sua palavra. E aceitá-la. Olha, foi um assunto até muito comentado hoje, né? Nós, na escola bíblica. E a pessoa, olha, o cristão que ele não tem essa virtude na sua vida, ele não tem essa virtude, essa humildade, e não tem essa virtude, ele está literalmente, sem sombra de dúvida, ele está resistindo à pessoa de Deus. Não tem nada que mude. Literalmente, se ele não tem essa virtude na sua vida, ele está resistindo a Deus e a sua palavra. Ele não ouve mais ninguém. Sim. Esse é o problema de muita gente. Quando você vê uma pessoa se rebelando na igreja, quando você vê uma pessoa que tem dificuldade de parar para ouvir o ensino, a palavra, essa pessoa está resistindo a Deus, diretamente a Deus, porque ela não tem essa virtude em sua vida, a humildade. E Jesus é claro em dizer, só são felizes os que são humildes de espírito, os que têm submissão a Deus, a sua palavra. Ele enxerga o outro sempre acima dele. E outra, só concluindo meu raciocínio aqui, humildade não é autodesprezo por mim mesmo. Olha. Não é autodesprezo. Não é você, não é o complexo de inferioridade. Não tem nada a ver com isso. Né? Porque há pessoas que se acham não, elas pensam... Tem espírito de coitadismo. Isso, né? Não tem nada a ver com isso. Eu não posso. O irmão canta melhor do que eu. O irmão prega melhor do que eu. O irmão ensina melhor do que eu. Fulano tem uma casa melhor do que a minha. Muito pelo contrário, se ele é pobre de espírito é porque ele é desprovido justamente dessas características, né, pessoais que prejudicam ele. E ele, sendo pobre de espírito, muito pelo contrário, ele vai ganhar entusiasmo. Exatamente. Vai ganhar entusiasmo. Acredito eu, meu querido irmão Wellington, que esse tem sido o problema de muita gente nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, esse tem sido o problema de muita gente. Pela demanda tão grande assim não tenho nada contra, mas pela demanda de muitas coisas, principalmente em redes sociais, as pessoas preferem abrir mão, né, do que a palavra de Deus diz realmente para a vida dele, transformação e mudança, e perde tempo com essas coisas, né, seculares, que não traz, na maioria das vezes, muitos benefícios para a sua vida. Agora, né? A gente vai para a terceira parte desse assunto. E as coisas vão se afunilando. Porque é o seguinte, quem tá aí assistindo a gente até agora, porque achou interessante, mas Cristo é assim, né? Teve um encontro com a mulher, pediu água, aproveitou a oportunidade, e depois foi engrossando o diálogo, foi trabalhando no coração dela, até chegar aí, tu tem 5 maridos, vai lá e chama. Eita, foi forte. O diálogo vai se estreitando, ou seja, todo relacionamento, ele vai se estreitando. Então, Cristo, primeiro, ele realmente, quando quer ter um pé de orelha, como a gente fala no vulgo popular, um pé de orelha com você, eu sempre digo que ele não espanta o freguês. Não. Mas também não evita de depois mandar uma real. Verdade. Tá? Então, assim, nosso bate-papo do céu aqui, que não é bate-papo de jogar a conversa fora, vai se afunilando a conversa, tá? A gente vai estreitando os laços. Então a gente vai aqui para a terceira parte. Nós estamos falando de transformação, relacionamento com Deus, as objeções das pessoas, dos cristãos como um todo, porque na igreja atual a gente está vivendo. Nós estamos vivendo muito isso aí, gente. Nós somos uma nação aí que temos quase 30 milhões de cristãos, mas nós não podemos ser omissos em ministrar a palavra de Deus, porque
boa parte, em todo canto que a gente vê, chega, tem cristão, mas às vezes os Verdade. comportamentos deixam a desejar, e aí nós sentimos a necessidade de realmente ter esses esclarecimentos. Então vamos lá para a terceira parte, Vamos lá, gente, que talvez agora revele verdadeiramente a essência do evangelho. Eita, glória. E aí, filho, e aí não tem outro caminho. É melhor a palavra franca do que o beijo do amigo, como disse o velho Salomão. Então o que a gente vai tratar aqui, daqui a pouco a gente está encerrando, quase 1 hora aí de podcast, Eita, graças a Deus. Jesus. O negócio tá bom, tá? O negócio Glória tá a bom. Deus. Daqui a pouco a gente vai encerrar porque o evangelista Franklin também tem compromisso na sua igreja e daqui a pouco ele vai estar se dirigindo para lá. Mas tá muito bom demais aqui. Muito bom. Deixe seu like aí, irmão, pelo amor de Deus, né? Não deixar um like aí num assunto esse que está sendo passado para ti de graça e está abençoando tua vida, pelo amor de Deus aí, contribui e compartilha aí, compartilhe também com quem está aí tendo necessidade de ouvir esta palavra. Então, o que a gente vai tratar, e abre aí em Gálatas por aí, acho que é Gálatas 6, sobre o fruto do Espírito. Olha, o que a gente vai tratar aqui assim, a gente vai lá no sermão também, também no Sermão da Montanha. A gente vai tratar algo aqui que é justamente o que revela a verdadeira transformação daquele que tem um encontro com Deus. Exatamente. Né? Lá atrás eu me lembrei do Mateus, que fez parte lá da segunda etapa da nossa conversa, que Cristo não pregou nem nada para ele, e ele simplesmente levantou, né? Ali, Levi, levanta-te. E ele levantou e segue-me, foi, né? e segue-me. Não teve sermão, não diga, você precisa se consertar. Você precisa... Não. É verdade, é verdade. Isso aí é algo mais profundo, que se der tempo a gente vai descobrir. Isso é bem mais profundo do que eu pensava. Né? Isso aí também foi um encontro de transformação muito grande ali. Mas daqui a pouquinho, se der tempo, a gente fala sobre essa parte aí que eu fiquei muito curioso, né? Para saber também... o ponto de vista, né, de outras pessoas aí que tem entendimento na palavra a respeito daquele encontro, daquele homem, porque ele estava sentado ali na recebedoria. De repente você está sentado aqui cobrando imposto para a prefeitura de Roma, para o governo de Roma, passa Cristo por ali, eu estou aqui, aí diz, Levi, levanta o homem, deixa tudo para lá e vai. Uai, foi que houve? Jesus não pregou para aquele homem, não falou nada para aquele, foi que houve, né? Talvez ali tenha sido um dos encontros mais assim, instantâneo que houve. Mas se der tempo a gente fala. Agora a gente vai passar para a terceira parte dessa conversa sobre encontro com Deus, sobre encontro com Cristo, sobre transformação profunda, que é que eu entendo que é a essência reveladora de quem realmente eu sou. Uhum. Para mim, no meu ponto de vista, talvez seja a cartilha ao qual eu posso olhar e começar a me corrigir por ali. Meu Deus, eu estou faltando isso aqui. Isso aqui tá ruim para mim. Tá ruim. Então, em Gálatas, fala sobre Gálatas 5. Acho que a partir do versículo 16 fala das obras da carne, os frutos do Espírito, é isso? Então vamos ler. Isso. Então vamos ler. Vamos ler aí. Vamos ler aqui, ó. A partir do versículo 16. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Isso. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, primeiro é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Ponto. Olha só. São 2 versículos que falam sobre
as obras da carne. Isso. Aí, eu acho que mais claro, mais na cara do que isso, só o nariz. Para que o Verdade. homem veja se ele realmente está enquadrado nisso daí. Então, esse versículo sobre as obras da carne, essa passagem bíblica sobre as obras da carne e as obras do Espírito, eu acho que define muito bem aonde é que eu estou Uhum. em termos de encontro com Cristo, aonde é que eu estou como cristão. Você vê que o desafio, conforme a gente falava, camarada, ter mansidão, qualidade de ser manso. Isso. Vamos começar por aí. A gente vai discorrer, a gente não vai se alongar muito, né? Se alongar muito. O podcast já está quase 1 hora. Então, vamos tocar numa pereba, que nem a gente. É verdade. Vamos tocar numa pereba, como a gente dizia quando era pequenininho. Isso mesmo. Numa ferida. Não precisa muito, não, pra gente. É óbvio, irmão, que ninguém é perfeito. Nós estamos falando aqui de transformação profunda. Isso. De tu ter uma mudança de comportamento, de atitude, né? De atitude. É óbvio que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas aqui está falando assim, quando a gente fala de transformação, não é momentos que a gente tem de estresse. Uhum. Não é momentos que a gente tem de raiva. A gente está falando aqui de uma vida pós-Cristo, né, pós-igreja, na igreja, mas que a gente tem aquele comportamento impregnado na nossa natureza. É disso que nós estamos tratando. Isso, exatamente. Então, a mansidão, por exemplo, né, a mansidão, que é um fruto do Espírito, ou seja, é um fruto de quem é transformado. Isso, exatamente. Né? A mansidão, o domínio próprio, que também é um fruto característico de quem é transformado. Então, por aí, Franklin, eu acho que a gente já observa e já vê, só nesses 2 termos aí, a dificuldade que a gente tem realmente de sermos enquadrados no termos transformação. Porque não é fácil, né? Não é fácil aquilo que Jesus falou lá no Sermão da Montanha. Se alguém te bater na face... Eita, olha. Teve uma irmã que outro dia na porta da igreja, irmão, eu não tenho paciência para isso. Eu digo, eu não tenho paciência para isso. Se alguém me bater na face, eu não tenho. Então, tá fora. Infelizmente, a gente não pode aqui afirmar que você não pode esperar uma bênção de Deus se, infelizmente, você não está enquadrado. Positivo. Aqui dentro, mansidão, domínio próprio. Então, Franklin, do teu ponto de vista, esse versículo, essa porção escriturística aí, reflete bem isso, essa dificuldade, reflete bem essa avaliação da gente olhar assim como uma cartilha e ver se realmente a gente está enquadrado ou não. É difícil para me falar, é difícil para mim não falar, aliás, de dizer que se você não estiver enquadrado aqui, que acredito que é a essência do evangelho, é a essência da transformação. Alguém tem que ver isso em você. Isso. Não é fácil você ser uma pessoa, digamos assim, que anda no pedestal, é impaciente. Verdade. Cara, que é temperamento, ele não tem paciência com ninguém. Tu tá entendendo que é arrogante. De repente ela se encontra, se depara com isso daí. Eita, olha aí, é forte. É forte. É forte. Olha, a Bíblia, Jesus, a Bíblia Sagrada, os ensinamentos. Eu não vejo aqui, nesse capítulo, né, nesses versículos que nós lemos, eu não vejo meio termo. Meio termo, isso. Eu vejo só 2 opções, ou uma ou outra. Ou uma ou outra. Ou é carne, sim, ou é espírito. Ele dá a direção, né? Ó, andar. Ele não diz assim, andar na carne, não. Ele diz andar no espírito. Andar no espírito. Esta é a orientação da palavra de Deus. Se eu quiser realmente ser uma bênção. Se eu quiser realmente viver uma vida de transformação. Isso aqui não é produzido por mim, né? Tá claro aqui que são os frutos do Espírito. Não é produzido por mim, pela minha pessoa. E é necessário que, se a gente não tem, desenvolva. Se não tiver, tem que desenvolver. O que é que Paulo fazia? Esmurrava seu próprio corpo, sua própria carne. O que aconteceu no batismo conosco? Aquilo ali foi o quê? É só uma simbologia? Não.
Quando eu fui batizado, pensado. essas obras da carne ficaram lá. Ficou sepultado. Quando eu levantei das águas, eu ressuscitei como Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Uma nova criatura. É inaceitável, realmente, como você falou aqui, é inaceitável que um cristão ele não busque estar enquadrado nesses frutos do Espírito. Não é impossível. Há pessoas que, para justificar a sua vida contínua de pecado, né? Estou falando do ímpio, não, é daqueles cristãos mesmo que são preguiçosos, acomodados e conformados com a sua vida. É possível sim um cristão viver assim, ele está na igreja, mas ele não produz esse fruto do Espírito. Ele está acomodado com aquela vida. Deixa a vida me levar, como diz aquela música. Ele não se preocupa em... Por exemplo, sua vida é como um carro. Eu conheço meu carro. Conheço meu carro. Você conhece seu carro. Se seu carro, a partir de hoje, quando você der na chave, ele começar a produzir um barulho estranho, seja onde for, no motor, na roda, no volante, em algum canto, alguma coisa, você vai perceber a mudança. Não tem como não, meu filho. O barulho vai aumentar depois. Você pode até fingir. Não, isso aí resolve depois. Aí o barulho vai aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando. Daqui a pouco, meu amigo, você tá descendo uma ladeira, subindo, o carro tá no prego, você tá ali, aí vai ficar estressado. Mas você viu o problema, meu filho. Começou bem pequenininho. Não cuidou. Não cuidou. Dessa mesma forma é a vida do cristão. Começa bem pequenininho. Né? Você percebe, aí, não, depois eu resolvo isso. Um pecadinho, uma besteirinha, isso aqui não faz efeito, não. Aí vai crescendo. Daqui a pouco você está bem distante de Deus e agora não produz mais o fruto do Espírito. Então o cristão ele precisa buscar isso aqui, ele precisa buscar andar nesse princípio, produzindo esses frutos. Quem produz é o Espírito Santo, que faz ele produzir, porque olha, se você ou eu tiver alguma coisa de boa em nós, não é nossa. É produzida pelo Espírito Santo de Deus. Minha carne não quer amar você, não. Minha carne não quer perdoar você, não. Minha carne não quer amar. Por isso aqui tem necessidade da palavra da graça. Palavra da graça. Minha carne não quer orar, minha carne não quer se consagrar. Minha carne não quer ir para a igreja hoje, não. Minha carne não quer. Minha vontade, nossa natureza. Eu não quero, não. Agora, se eu viver no Espírito, se eu alimentar, ele está dizendo aqui, para que não satisfazerei, andar no Espírito. Andar no Espírito e não cumprireis a concupiscência na carne. Olha aí. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Qual o propósito disso? Da carne. Para que você não faça o que você quer. Eita. Paulo disse isso. O que eu quero fazer, não faço. O que eu não quero fazer, isso eu faço. Essa é uma das nossas maiores batalhas espirituais. Esse é o propósito do meu eu, da minha carne. Não, que eu não faça a vontade do Espírito, que eu não ande em Espírito. Foi isso que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Meus queridos, contra isso aqui não existe lei. Quem quiser herdar o reino de Deus, quem quiser entrar no céu, tem que se submeter a isso aqui. E isso não é ruim não, meu querido irmão Hélio. Traz benefícios. Isso não faz mal pra gente não. Amor, bondade, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. Isso não faz mal pra gente. Muito pelo contrário. Só traz edificação pra mim, primeiro, e pra quem ouve. Olha. Imagina aí um cristão no trânsito. Sem a paz. Sem a mansidão. Eita, sem a mansidão, hein? Imagina. Eu não quero nem falar, deixa pra lá, mas é terrível. Imagina. Tem, não tem, irmão? Tem, irmão. No trânsito. Filho. O anjo não tava lá, não. Não tava lá no banco do teu carro. Olha, e você sabia, eu não tenho nada contra, mas assim, nos dias de hoje, as pessoas têm procurado. Não tenho nada contra. Deus é minha testemunha, não tenho nada contra. Mas as pessoas têm procurado hoje mais ouvir palavras bonitas, bem colocadas, do que ela procurar na Bíblia, na palavra de Deus, o que edifica a vida dela. Ela prefere ouvir... É um paliativo superficial, só para aliviar uma dor, mas o câncer está lá. Exatamente, palavras bonitas. Paulo disse, eu não fui ter convosco com palavras persuasivas. E ele tinha conhecimento, muito terreno, humano. Ele tinha palavras bonitas. Se Paulo quisesse enganar as pessoas, ele ia usar aquele formalismo dele, forte, do farisaísmo, aquelas palavras bem colocadas, bem elaboradas.
Mas tem pessoas que preferem ouvir pessoas que têm palavras bonitas, que massageiam o ego, do que uma palavra como essa, de buscar na palavra de Deus isso para a sua vida, que vai trazer mudança e edificação para a vida dela. E nós, cristãos, nós somos mais conhecidos pelo que fazemos do que pelo que falamos. Olha. Nós somos conhecidos pelo que fazemos. E aqui está dizendo a prática. Olha aqui, isso aqui é a prática. O amor, a paz, a mansidão, a longanimidade. A cristão. E pessoas que não são cristãos é outra coisa. Não tem problema nenhum. Agora, há cristãos que não conseguem dominar o seu temperamento. Não consegue. Aí, para justificar, diz: mas eu sou homem, eu sou falho. Eu sou homem, eu sou falho. Você é homem, mas você é falho? Tudo bem, entendemos. Mas Deus não me chamou para praticar as obras da carne, não. É para viver no Espírito. Agora, eu preciso ser sincero para, quando errar, não justificar meus erros e dizer assim: quem reinou foi o velho homem. Estou errado. Mas não foi o fruto do Espírito. Mas para essa desculpa, olha, Deus não tem um culpado por inocente. Isso. Para essa desculpa tem resposta. E a resposta estava no princípio desse versículo aí. Andai, filho. Tu tá andando como? Isso. Nós somos o resultado do que pensamos e ouvimos. Eita, é verdade. E falamos. Então, assim, se você não anda, se você não alimenta, né, as coisas espirituais, se você, aqui diz andai, né? Isso. Então aí está a resposta. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, que é a vontade dela. É a corrupção da carne. É aquilo que a gente vai acabar fazendo, aquilo que a nossa natureza humana quer. Isso. Quer estar no erro, quer estar no pecado, né? Conforme diz aí as obras da carne, que é na prostituição, não é? É a avareza, na mentira, no engano. Então, Deus nos dá a condição. Deus não só diz, não só nos orienta como nós devemos ser como seres humanos e servos de Deus, como Ele dá a condição. Uma coisa eu dizer para você fazer: faz isso, isso, aquilo, outro, e não te dou condição para isso. Como que você pode fazer algo se eu não te dou condição? Não vai funcionar. Mas o próprio Deus, Ele nos orienta pela sua palavra e nos dá a condição. Agora, para a gente finalizar o nosso podcast, Destravando Tudo, eu espero que Cristo tenha destravado muita coisa aí na tua cabeça, certo? Então, para fechar nosso podcast, uma coisa aqui, no Evangelho não existe meios termos ou mais ou menos. Isso aqui é forte, tá, irmão? Por favor, não taque pedra em mim. Ou você está progredindo, ou você está regredindo, é assim? Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você é de Deus, ou não é. É verdade. Ou é do diabo. É verdade. A grande verdade é essa. Né? Então, foi muito bom aqui esse podcast hoje com o nosso convidado especial. Vocês viram aí, né? Eu anunciei aqui no começo o evangelista Franklin, que é aí o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus do Campo Deus é Fiel, que é apaicentado ali pelo nosso querido pastor Veronildo Barbosa, e hoje esteve com a gente aqui nesse bate-papo do céu. Nós falamos hoje aqui sobre encontro com Cristo e transformação profunda. Foi um conteúdo extraído, lá da rema da palavra de Deus. E a gente sempre vai estar aqui produzindo esse conteúdo de Deus, né, destravando tudo, a palavra rema. Eu só vou trazer pessoas aqui que realmente não tenham medo. E uma das coisas que está acontecendo muito nesses últimos dias é o medo de assumir lados. Eita, posicionamento. Olha, líderes espirituais, por favor. E nós estamos num ano em que os homens públicos vão bater já estão por aí batendo nas portas das igrejas, e talvez isso tenha prejudicado muito aí essa questão da transformação do povo como um todo. Então, no evangelho hoje, né, Frank? Não existe hoje. Não, eu nem sou de lá e nem sou de cá, eu nem tô assim, nem tô assado. Não, você tem que assumir o lado. E é o lado da palavra de Deus.
Verdade. João Franklin, evangelista Franklin, muito obrigado por ter estado conosco aqui, contribuindo com essa riqueza espiritual nesse conteúdo tão abençoado. Glória a Deus. Eu quero só deixar, para finalizar aqui, né, minhas considerações finais. Quero agradecer Fique à vontade. por esse debate maravilhoso, né, fundamentado aqui na palavra de Deus. E quero dizer para você que a palavra do Senhor diz assim, que Ele terá misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. E Ele se compadece de quem Ele se compadecer. Busque a Deus, busque a sua graça, seu perdão, sua misericórdia. Por quê? Como exemplo, Jacó enganou seu irmão e enganou seu pai, mas não conseguiu enganar Deus. Ele teve um encontro com Deus e quando Deus perguntou o seu nome, ele não pôde mentir. Ele teve que dizer a verdade. Mas ele enganou seu irmão e enganou seu pai. Um dia ele se encontrou com Deus. E quando ele se encontrou com Deus, realmente, de fato, de verdade, sua vida mudou. Foi transformada. E tem mais. Foi marcado pro resto da vida. Pedro negou Jesus diante da multidão, disse que não conhecia Jesus. Mas só o olhar de Jesus trouxe um profundo arrependimento no coração de Pedro. Então, um dia você terá um encontro com Jesus. E esse encontro vai marcar a sua vida e vai mudar. Que é o tema do nosso assunto aqui. Vai marcar a sua vida e vai mudar para todo sempre. Então busque isso da parte de Deus, porque é tempo, né, de nós buscarmos o Senhor. Esse tempo nunca cessou. Mas a Bíblia diz que vai chegar o tempo em que muitos vão querer ouvir a sua palavra e não vão poder, né? Então essa é a palavra que eu deixo para todos em nome do Senhor Jesus Cristo e agradeço por tudo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram aí a esse podcast abençoado, Destravando Tudo em Tua Vida. Muito obrigado, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast Destravando Tudo e até a próxima, assim querendo Deus.